A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Ó Deus, estamos dando início a mais um culto da vitória, um culto evangelístico, um culto onde você busca a entrega verdadeira ao Senhor. Qual a vitória que você tem para contar ao Senhor? O que você tem para dizer a Deus? Vamos louvar. Oh Jesus, ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh Jesus, Tu que nos salvaste com a Tua vida, Senhor. Meu Jesus, tem piedade, tem misericórdia. Senhor Deus, Pai querido e amado Jesus, nesta hora, Pai, entrega a minha vida, a vida desses que me ouvem agora, que me veem agora, Senhor, em Tuas mãos. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Quantas e quantas vezes nós queremos lutar, mas se for com as nossas forças não vai ser possível. É por isso que hoje eu clamo a Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Oh Deus, nos dá sabedoria para que tenhamos um coração simples, um coração amoroso, um coração de amor, um coração de paz. Onde possamos ter empatia com todos aqueles que nos cercam. Onde possamos sentir a dor, sentir tudo aquilo que nossos irmãos estão passando. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, porque Tu és um Deus que pode tudo. Tu és um Deus, Senhor, que derrama sobre nós a nossa saúde, a nossa paz, e que coloca Teu Espírito Santo para estar nos servindo, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque Tu és um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de paz. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vem nesta noite, colocar em nossos corações aquilo que Tu queres que nós saibamos, aquilo que Tu queres que aprendamos. E só Tu, Senhor, é que pode tudo, é que pode fazer em nós o Teu querer, o Teu realizar. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco nesta noite. Continua conosco nesta noite. Porque é assim que eu te oro, te louvo e te adoro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado, ouvindo mesmo esse louvor, vamos ler 1 Reis 19, do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio a se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo lhe tocou: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas,
e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava os penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um círculo tranquilo de suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, o título desse sermão de hoje: não existe super-heróis. Não existe. Crescemos vendo super-heróis na TV, eles eram perfeitos com seus poderes. Cada um que tenha um super-herói. O meu neto tem o super-herói dele, é o Homem de Ferro. E outros e outros. A humanidade busca homens perfeitos que nunca erram. Crescemos, mas continuamos buscando esses super-heróis, cobrando daqueles que são autoridades sobre nós. Uma perfeição sobre-humana. Líderes, pastores, chefes, professores e principalmente os nossos pais. Não suportamos ou não sabemos lidar com o erro de quem estão sobre nós, ou seja, as autoridades. Nós temos que saber que cada autoridade foi constituída por Deus. Tudo isso não justifica as falhas, os erros e não tira a responsabilidade dos erros das pessoas. Existe uma diferença entre erro moral e erro comportamental, queridos. O Senhor está falando contigo hoje. Não é com aquele que deveria estar nesse momento. É com você que Ele quer falar. Comportamentos que adquirimos ao longo de nossas vidas. Mas este sermão de hoje serve para alertar, para estimular o amor e o perdão e considerar aqueles que são líderes sobre as nossas vidas. Além disso, evitar que alguns crentes saiam da igreja por decepções. Muitas vezes tem crentes que acham que o pastor é um líder, é um super-homem, mas o pastor é de carne e osso e precisa de oração, assim como vocês também necessitam de oração. Elias era profeta em Israel. Acabe e Jezebel eram reis em Israel. Baal era o deus adorado naquela época deles. No capítulo 18, 20, conta a história de Elias e os profetas de Baal. No capítulo 18, 40, conta a história que Elias orou para que viesse chuva sobre a terra. Elias era um homem de Deus, que foi usado por Deus de uma forma maravilhosa. Elias foi arrebatado, ele não morreu. Elias orou para que viesse chuva. E a chuva sarapta caiu dos céus. Quando analisamos a história deste homem de Deus, parece que não conseguimos ver erros. Primeiro, cada um tem o seu limite. Versos do 1 ao 4. Jezabel ficou sabendo de tudo que Elias fez no Monte Carmelo com os profetas de Baal. E ela mandou dizer a ele que iria dar o truco. Elias, com muito medo, foge para Berseba e andou aproximadamente 210 quilômetros e depois foi para o deserto. Lá ele sentou debaixo de um zimbro, pegou uma sombra
e pediu a morte. Tanto quanto era o medo dele que ele, Senhor, eu não aguento mais. Ela vem de encontrar mim, Jezabel vem de encontrar mim e mata, Senhor. Elias afinou para Jezabel. Ele se sentiu só e errou em não confiar em Deus. Muitas vezes cobramos que as pessoas não errem e quando elas erram não aceitamos. Mas cobramos que elas não errem, mas nós estamos acertando? Ou continuamos no erro? Líderes, pastores se decepcionam e até desviam por causa dos erros. A Bíblia diz que Jeremias, lá em 17,5, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Outra coisa que acontece é que achamos que os líderes são perfeitos como super-heróis. Eles não erram. Eles não têm defeito. Os nossos líderes têm que ter a palavra certa. Não podem errar. Nós podemos errar, os nossos líderes não. O pastor não pode errar. O pastor não pode falar uma coisa errada. O pastor não pode. O pastor é tudo. Não, queridos. Tudo é o nosso Deus. O pastor é de carne e osso. Ele erra também. E precisa de suas orações. Pais, alguns magoam com palavras, ficam muito nervosos, fazem diferença entre os irmãos, cobram demais, exigem tudo, estudo, casa, trabalho. Além disso, descontam em problemas pessoais nos filhos. Quantos e quantos pais estão com problema no trabalho, chegam em casa, descontam nos filhos, na esposa, fica nervoso e quer acabar tudo. E muitas vezes nunca tem tempo para estar com os filhos. Substitui a presença com os filhos. Substitui o momento de estar com os filhos, a companhia dos filhos, por outras coisas. Muitas vezes amigos lá fora, um futebol, uma cerveja, um bate-papo. Quantos e quantos filhos não já chegou a dizer, eu quero outro pai, eu quero outra mãe, não aguento mais meus pais. Não quero morar nessa casa, porque não encontro apoio nos pais, porque não encontro uma palavra sincera dos pais. E também muitas vezes querem que os pais sejam seus super-heróis, sem erros, sem defeitos. E muitas vezes o ódio, o rancor, a mágoa toma conta do coração. Professores, patrões, com esses não temos tantas relações. Mas temos muitas dificuldades, pois eles também erram. Falam sem saber e ficam na marcação. Queridos, nós queremos ver a perfeição nos outros, mas nós temos que estar perfeito. Nós temos que olhar para nós e saber que não temos erro, que não podemos errar. Nós é que temos que ver o super-herói em nós mesmos. Não deixar que as pessoas pensem que nós somos algo diferente. Procure considerar. Elias teve o seu limite. Deus buscou ajudá-lo no momento de agonia. Primeiro, o anjo tocou e deu comida. Segundo, o anjo do Senhor veio para mandar Elias comer e beber. A sua função naquela hora era proteger e salvar. Essa parte do texto mostra o cuidado e zelo e a paciência de Deus com ele. Como Deus tem paciência conosco. Procure compreender os limites, cada um tem o seu entender, considerar, passar por cima. Não adianta você estar passando por cima de seus erros, nem dos erros dos seus filhos. Tem que ser a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser proferida. Algumas coisas que temos que considerar. Busque entender o momento, crise financeira, problemas no trabalho, TPM, pressão, tristeza, pandemia em que estamos vivendo agora. Você também erra. Por que é que eles não podem errar? Por que os seus filhos não podem errar? Por que os seus líderes não podem errar? Busque considerar a história. Procure enxergar as coisas boas também. Quando consideramos algumas para entender o outro, você entende a linguagem de amor, os outros,
as outras coisas, como de maneira cobrar de amor e alguns defeitos. Não podemos cobrar as coisas de ninguém, cobrar a perfeição de um ou de outro se nós não somos perfeitos. Como é que eu posso cobrar do meu filho uma coisa se eu não estou dando exemplo? Como é que você pode cobrar uma coisa do seu esposo, da sua esposa, se você não está dando exemplo aos seus irmãos? Como? Não é fácil ser mãe, ser pai, padrasto, madrasto, líder, pastor, professor e patrão. Não é fácil. Cada um que se coloque no seu lugar. Cada um que se coloque na posição. Perdão e amor. Perdão e amor. Depois de tudo, Deus ainda fala com Elias. Elias foi para Horebe, mandado por Deus. Ele é levado para que Deus se revelasse. E assim ele iria voltar aos montes e aos momentos de origem do seu ministério como profeta. Deus te procura. Deus sabe o que você pode. Deus sabe a sua capacidade. Ele te capacita, ele conhece a tua capacitação, por isso que ele te chama. Quando Deus te coloca numa posição, coloque-se na posição e continue na disposição que Deus te colocou. Deus se revela a Elias através de um ciclo suave. Deus se revela a você nesta noite através de um erro seu, de algo que você cometeu que não deveria ter cometido, que algo que você fez se arrependeu. Deus não queria que Elias estivesse naquela situação. Deus não quer que você esteja na situação. Deus quer te dar a vida em abundante, porque Deus quer te ver bem. Deus quer te ver bem, compreendendo um ao outro, compreendendo quem é o seu líder, sabendo que seu líder não está errado. Ele está procurando acertar. O amor e o perdão são marcas fortes na atitude de Deus com Elias. O amor e o perdão tem que ser forte na tua vida. Porque o amor encobre multidões de pecados. Existem coisas que só o amor e o perdão podem resolver dentro da tua casa, junto com a tua família. Não pense que você, querendo extrair dos outros algo que você não pode dar e que você quer que os outros façam, você vai acertar. Procure acertar com humildade. Procure acertar com o amor de Deus na tua vida. Encarar, discutir, ódio, rancor, responder mal, não resolve. Ame apesar do erro. Pai, mãe, não deixam de ser seus pais por causa dos erros. Seu pai e sua mãe jamais vai deixar de ser seus pais porque eles erraram. Líderes, pastores, professores não deixarão de ser autoridades por causa do erro deles. E nós temos que respeitar as autoridades. Toda ela foi constituída por Deus. Que Deus possa estar abençoando toda a autoridade hoje. As autoridades não aguentam tudo, como você também, mesmo que às vezes eles se mostrem como super-heróis. Mesmo que às vezes eles se mostrem como o dono de tudo. Você tem que ter um coração brando e entender que eles estão numa posição que tem que cobrar de você, que tem que exercer a autoridade dele. O teu pastor, o teu líder, teu esposo, a tua esposa, também são humanos. Eles não são super-heróis. Super-heróis só nós encontramos nas revistas de quadrinhos. E para concluir nesta noite, queridos, como tem sido a minha relação com as autoridades que tenho em vida? Como tem sido a tua relação com as autoridades que tu tens em vida? Tens obedecido? Tens compreendido ou só criticado? Será que eu tenho buscado nas autoridades que tenham uma atitude de super-heróis? Será que eu estou buscando nas autoridades que estão acima de mim, acima de você? Você está buscando um super-herói que possa resolver tudo no estalar de dedo? Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Seja mais compreensivo, paciente, amoroso. Considere algumas coisas. Perdão e amor são atitudes que devem ser presentes na sua relação com as pessoas. Perdão e amor. Humildade, perseverança. Seja simples.
A cura para qualquer dor, trauma familiar, passa pelo perdão. Qualquer momento de angústia, passa pelo perdão. A cura de qualquer trauma familiar, passa pelo perdão. O teu trabalho, tua escola, tua família, tem que ter harmonia. Harmonia entre as pessoas. Os maiores problemas que temos são dentro da família. Se você crescer, busque o perdão como remédio. Quer crescer? Busque o perdão como remédio. Você quer estar bem consigo mesmo? Busque o perdão em você mesmo. Perdoe as pessoas pelos erros que elas cometem. Perdoe seu marido, sua esposa, seu líder, seu pastor, seu professor, seu mestre, pelos erros que eles cometeram. Porque ninguém acerta se não tiver errado. Que nessa noite Deus possa ter falado no teu coração. Deus possa estar falando agora, nesse momento, na tua vida, e que você possa entender que os acertos vêm através dos erros. Que Deus possa estar te abençoando. Fecha teus olhos. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a sermos teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a estarmos diante de ti. Ensina-nos, Senhor, a estarmos presentes em cada momento da nossa vida, Senhor, na tua presença. Porque se nós estamos em ti, Senhor, tu também vais estar em nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que o amor de Deus, espalhado por toda a face da terra, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com todos os santos e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam contigo hoje e para todo sempre. E que você possa dizer: